Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No episódio de hoje, vamos viajar no tempo para explorar um dos estilos mais encantadores e atemporais da decoração e da moda, o estilo vintage. Mas o que é exatamente o estilo vintage? De onde ele vem? E como ele deixou sua marca no comportamento das pessoas e na sociedade de forma geral? Fique conosco enquanto exploramos como o movimento vintage começou, quem foram as grandes personalidades envolvidas, e como o estilo vintage continua a influenciar a moda, a decoração e, claro, a nossa maneira de ver o mundo. O início do movimento vintage. O termo vintage tem origem anglo-francesa e vem das palavras vin, que significa safra de uvas, e age, que significa idade. Descrevia as melhores safras de uvas colhidas em um determinado ano. Porém, no contexto da decoração, da moda e do design, o termo foi adotado para se referir a itens de épocas passadas que possuíam valor histórico, estético ou sentimental. O estilo vintage, como conhecemos hoje, surgiu de maneira mais clara após a Segunda Guerra Mundial, quando a sociedade passou a buscar uma fuga das dificuldades da guerra e da modernidade acelerada. Foi um período de transição, onde as pessoas começaram a se apegar à nostalgia e a querer relembrar os tempos mais simples e elegantes de décadas passadas. As principais personalidades do movimento vintage. O movimento vintage teve várias figuras-chave que, direta ou indiretamente, ajudaram a consolidar esse estilo ao longo do tempo. Coco Chanel, por exemplo, foi uma das grandes influenciadoras da moda vintage. Embora ela tenha sido uma das maiores inovadoras da moda moderna, suas criações influenciaram fortemente o retorno de um estilo mais clássico e refinado, que podemos associar ao que conhecemos hoje como vintage. Outro nome importante foi o de Ray e Charles Eames, famosos designers dos anos 40 e 50, que criaram móveis que até hoje são símbolos do estilo mid-century modern. Seus móveis, com um design simples e funcional, conquistaram corações e continuam sendo reproduzidos e admirados. Marcos e objetos vintage. O movimento vintage é repleto de marcos e objetos que se tornaram peças para colecionadores. Se você pensa em decoração ou estilo vintage, provavelmente imagina móveis de madeira com alta qualidade, mobília com design clássico, os decorativos telefones de disco, as famosas máquinas de escrever e os diferentes modelos de rádios são alguns dos queridinhos vintage. A beleza do vintage não está apenas no design, mas na conexão emocional que esses itens nos oferecem. Eles não apenas adornam nossas casas, mas evocam memórias e sentimentos que tocam nossa alma. São pedaços do passado que, ao mesmo tempo, nos convidam a refletir sobre o futuro e sobre o que realmente importa, as conexões humanas, as histórias vividas e as lembranças que resistem ao tempo. Influência do vintage na decoração. Quando falamos em decoração vintage, é impossível não pensar na influência dos anos 50, 60 e 70, períodos em que o design de interiores passou por transformações significativas. O estilo vintage trouxe uma combinação de elementos de várias épocas, buscando inspiração no passado para criar uma atmosfera aconchegante e atemporal. Nos anos 50, por exemplo, as casas eram cheias de móveis de madeira e estofados com estampas geométricas e florais. A cozinha era o coração da casa, com utensílios ornados para a composição de uma bela mesa posta, com uma gama de eletrodomésticos, um mais lindo que o outro, úteis, decorativos e afetivos. Nos anos 60 e 70, o design mais psicodélico e as cores vibrantes dominaram. O movimento hippie, que influenciou a sociedade da época, também impactou a decoração, trazendo móveis rústicos. Foco nos padrões florais, vistosos tapetes grandes e cortinas pesadas. O impacto nas pessoas e no comportamento social. O estilo vintage não é apenas sobre objetos e decoração. Ele também reflete um comportamento social. Nos tempos pós-guerra, a sociedade estava em busca de algo mais emocional, mais afetivo, algo que trouxesse conforto e uma sensação de pertencimento. Ao adotar o vintage, as pessoas começavam a valorizar o passado, a tradição e o que era mais durável. Além disso, a moda vintage está profundamente ligada à identidade de quem a usa. No final do século XX, especialmente nos anos 90, o movimento de recuperação do estilo vintage foi também uma forma de se distanciar da produção em massa, que era algo mais comercial e menos pessoal. Aqueles que abraçam o estilo vintage hoje em dia, geralmente têm um gosto por peças únicas, e buscam não apenas se vestir ou decorar, mas expressar sua personalidade através do que é raro, autêntico e com significado. A relação com o consumo também mudou.
Hoje é comum vermos a valorização da sustentabilidade, com as pessoas se voltando para a restauração de móveis e brechó de roupas. O conceito de desapegar de objetos novos e dar nova vida a peças antigas reflete um comportamento social mais consciente e atento aos recursos. Principais acontecimentos históricos que influenciaram o vintage. Não podemos falar de vintage sem mencionar alguns acontecimentos históricos que ajudaram a moldar esse estilo. A Segunda Guerra Mundial foi um marco importante. Após a guerra, a sociedade sentia a necessidade de se reconstruir, de reviver os tempos mais tranquilos. O design pós-guerra foi caracterizado pela busca por simplicidade, mas também por um luxo sutil. Já nas décadas de 50 e 60, a explosão do consumismo pós-guerra deu início a uma era de inovação em design de móveis e utensílios domésticos, quando as empresas começaram a oferecer produtos de qualidade com um visual mais moderno e acessível. No final dos anos 60 e 70, o movimento hippie e a contracultura influenciaram a sociedade de maneira única, transformando a moda e a decoração em formas de expressão social, e o vintage passou a ser associado a uma forma de rebeldia contra os padrões de consumo tradicionais. Conclusão: podemos concluir que o estilo vintage é muito mais do que uma simples tendência. Ele é um reflexo da história e de como as pessoas se relacionam com o tempo, com o passado e com as mudanças culturais e sociais. Ao abraçar o vintage, estamos não apenas resgatando objetos, mas também histórias, sentimentos e formas de ver o mundo. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender mais sobre o movimento vintage, suas raízes, seus marcos e sua enorme influência na sociedade e no comportamento das pessoas ao longo do tempo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar abaixo qual objeto vintage você tem na sua casa para contar história. Até a próxima!